Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Amém, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. E aos irmãos que estão nos assistindo e que poderão estar também nos assistindo logo após a gravação. Que Deus seja engrandecido. É mais um dia que Deus nos chama a estarmos buscando Ele e o adorando em espírito e em verdade. Essa canção que vamos estar louvando agora, em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14, nos diz: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo, uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E esta cidade, situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura, e a medida a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram a mesma. A cidade namorada dos Altíssimos, ela é bonita. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja irá entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo pra ele também vai falar:
Contempla essa linda cidade que você vai morar. Então a porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. Pecador não acredita na cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Então a porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita na cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Aleluia, 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 aleluia. No coral vamos cantar. aleluia, 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 aleluia. aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, 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 aleluia. aleluia. No coral vamos cantar. Entrando numa porta bonita. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, amada igreja. Que canção de uma letra forte. Que a gente possa a cada dia ser mais flexível ao chamado de Deus. Quando diz que é lá que eu vou morar e que é uma cidade bonita, com certeza as coisas de Deus são perfeitas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento uma leitura bíblica que se encontra em Apocalipse capítulo 3. É uma das cartas escrita à igreja de Laodiceia, ou seja, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Vou estar lendo, e os irmãos que estão nos assistindo nos acompanhem, mas reflita em cima dessa leitura. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependendo-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Irmãos, todos nós sabemos o quanto Deus é santo, é poderoso, justo, amoroso, onisciente, onipresente, onipotente. Deus é o Pai da eternidade, o Senhor da guerra e da paz. No entanto, Ele quer estar em comunhão com o ser humano. Para Deus não existe nenhuma barreira que o impeça de ter comunhão com a humanidade, visto que Deus é quem busca essa comunhão. Porém, o único trabalho do homem para tornar essa comunhão uma possibilidade é de só abrir a porta, porquanto Deus já faz tudo para tornar essa comunhão possível, já que para Deus não há nada impossível. Quando lemos em Apocalipse 3:20, que ele nos diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entretanto, a questão humana é muito séria quando esse assunto se relata assim, pois Deus criou a humanidade perfeita, mas ela buscou muitas invenções, e nessas invenções a criatura deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Ou seja, idolatra, um erro terrível. Quando idolatramos, buscamos contato, nos esforçamos, há uma entrega total, e isso só pode acontecer em adoração com Deus. Portanto, da parte divina não existe nada que nos impeça de estar em comunhão com Ele. Já com o homem, o cristão, a humanidade só tem uma coisa a fazer, é abrir a porta. Estamos vivendo um momento muito difícil, torna a dizer a pandemia, as restrições, e Ele está batendo na nossa porta. Ele está batendo na nossa porta. Que as famílias se unam, que as famílias busquem mais a Ele, orem, clamem, porque, como diz aqui, só depende de nós sermos flexíveis. Que a igreja ela possa buscar verdadeiramente a face do Senhor, porque Ele vem, Ele está saltando sobre montes. Nós somos a noiva, e a noiva ela tem que estar pronta, ela tem que ter o coração aberto para que essa união seja perfeita. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,
Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, amém, Senhor. Que o Senhor possa vir saltando sobre os montes, mas que nesse momento, antes dessa canção, eu gostaria que nossa irmã Lenita nos elevasse a Deus, porque o Senhor vem saltando sobre os montes, e nós, como noivas, temos que estar aptos e de coração aberto, com todo amor para receber o Senhor. Amém. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por estar aqui nesse lugar, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que pode, um Deus que faz. Obrigada, Jesus, pela Tua existência, Pai, pelo Teu amor. Obrigada, Jesus. Como é bom, Pai, saber que Tu existes, que Tu estás aqui neste lugar, Pai. Podemos sentir a Tua presença, Senhor, com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Eu Te agradeço, Deus, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor, que não é pouco, Pai. Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento também quero Te pedir, ó Deus, que Tu venha com Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Para que a cada dia nós possamos, Senhor, Te servir com amor e com alegria no coração, ó Deus. Que nós venhamos, Senhor, fazer tudo aquilo, Senhor, que Tu desejas, Pai. Te peço também, Senhor, que tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, Deus. Dai de novo coração, Senhor, um coração Amém, capaz de obedecer, Deus, cumprir com o Teu dever, ó Deus. Que Tu esteja ministrando a palavra, Pai, daqui logo mais, Senhor, junto com o pastor, Senhor. Que Tu esteja nos conduzindo, ó Deus, e coloca Tuas mãos poderosas sobre esse grupo de louvor, ó Deus. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo eu Te peço. Amém. Amém. Amada igreja, esta canção ela fala sempre dos dias atuais. Em Eclesiastes, capítulo 3, todo o capítulo em si, ele nos ensina e nos mostra o tempo de Deus. Mas apenas vou estar compartilhando com os irmãos 2 versículos, o 1 e o 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quantas vezes nós humanos passamos, sentimos, temos ansiedade com as coisas que esperamos de nós, e Deus refreia
e manda no seu tempo. A ansiedade é uma coisa que tem tomado conta da humanidade, porque olhamos para o que não queremos enxergar. Mas se olharmos de fato para o alvo, que é Cristo Jesus, Ele vai fazer essa palavra, Ele vai fazer tudo no seu tempo. Ele vai te ensinar a plantar, Ele vai te ensinar a colher, Ele vai te ensinar e moldar, a arrancar aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Tudo no tempo de Deus. Tua ansiedade toma conta de você. Procure cortar logo este mal antes que ele vá fazer e você se precipite em sua decisão. Porém, se estiver comunhão com Deus, mais do que nunca saberás a hora certa de agir e a maneira como deve proceder. Não seja teimoso em decidir, de qualquer maneira resolver agora. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No seu tempo Deus dará a solução. Solução. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No seu tempo Deus dará a solução. Solução. Ansiedade toma conta de você. Procure cortar logo esse mal antes que ele vá fazer e você se precipite em sua decisão. Porém, se estiver em comunhão com Deus, mais do que nunca saberás a hora certa de agir e a maneira como deve proceder. Não seja teimoso em decidir, de qualquer maneira resolver agora. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No seu tempo Deus dará a solução. Solução. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No seu tempo Deus dará a solução. Solução. Se você não sabe, no seu tempo Deus dará a solução. Solução. Amém. Com certeza, Deus dará a solução aos nossos problemas. Mas nesse momento, nós possamos estar orando para que Deus, como louvamos aqui, que Ele seja engrandecido, que a gente alcance essa morada, que ela é bonita, que a gente olhe para o alvo, porque o Senhor vem saltando sobre os montes. E como foi louvado por último, Ele trará
e nos dará a solução para os nossos problemas. Senhor Deus, graças te dou nesse momento, pela tua onisciência, pela tua onipresença, mas continua, Pai, continua nos fortalecendo para enfrentar as dificuldades, continua revestindo o teu povo, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito, Senhor Deus, pois necessitamos a cada dia de renovo, necessitamos continuar nessa caminhada, Pai, para que possamos alcançar o que tu queres para nós. Que a toda a igreja que no momento nos assiste, que os irmãos que estão em casa, continue orando, continue clamando, porque o Senhor vem para nos buscarmos, devemos estarmos preparados, com uma noiva pronta para receber o seu noivo, em nome de Jesus, amém. Pastor. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e aos amados que estão conosco neste momento em adoração. Desejamos que também possam elevar os seus pensamentos para Deus, o seu olhar para Deus e, acima de tudo, colocar o seu coração na presença daquele que pode todas as coisas e que é o Senhor a quem nós adoramos e servimos. Convido os amados que nos acompanhem na leitura da Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 5. Estaremos lendo os versos 21 a 24. Gênesis, capítulo 5, versos de 21 a 24. Leamos. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Que o Senhor se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Amados irmãos, há alguns domingos atrás, passados, nós falamos sobre o tema andar com Deus e como andar com Deus. E hoje falaremos sobre o resultado, ou as vantagens ou benefícios de andar com Deus. O capítulo 5 de Gênesis, ele menciona esse personagem que é Enoque. Enoque era uma pessoa comum, não era um extraterrestre. Ele, nos diz a palavra que ele teve filhos, filhas, mas afirma algo diferente de todos os outros que apenas foram citados, teve filhos e filhas e morreu. Enoque, não se fala nesse termo, Enoque morreu. Mas fala-se que Enoque foi tomado por Deus. Enoque foi colocado numa situação especial. A citação acerca dele é essa, diferente dos demais que viveram, que estiveram com Deus, mas morreram. A palavra de Deus diz que Deus o tomou para si. Afinal de contas, ele teve um viver de forma diferente. E como ele teve um viver de forma diferente, ele teve também um final diferente. Deus o tomou para si. Nós, como pessoas, seres humanos que somos, nós gostamos de andar com pessoas que nos trazem paz, que nos trazem alegria. Gostamos de andar com pessoas que possam ter algo de bom para nos ensinar e compartilhar. Gostamos de andar com pessoas que possam trazer benefícios para nós,
com pessoas agradáveis, com pessoas que transmitam para nós a paz, o espírito de paz, pessoas que possam passar para nós uma boa mensagem e nós nos sintamos bem na sua presença. Pelo menos é isso que eu gosto. Eu não gosto de andar com pessoas azedas, com pessoas amargas. Eu gosto de andar com pessoas que trazem vida, que nos alimentam e que trazem para nós um bom-estar na sua presença. E nós, como pessoas, repetimos mais uma vez, nós queremos andar com Deus. E por que nós queremos andar com Deus? Nós queremos andar com Deus para sermos abençoados. Nós queremos andar com Deus para receber de Deus as bênçãos que nós necessitamos. Porque acreditamos que andar com Deus nos proporciona algo excelente para a vida de cada um de nós. Nos proporciona paz, nos traz benefícios, ou seja, bênçãos espirituais e também bênçãos materiais, resultados do nosso andar com Deus. Queremos andar com Deus por conta disso, mas andar com Deus envolve não somente ser um cristão, mas andar com Deus envolve compromisso, envolve temor, envolve busca constante da sua presença. Andar com Deus envolve deveres, envolve responsabilidade. Andar com Deus não é simplesmente ser membro de uma igreja, mas é ter o dever, é ter temor, ter relacionamento com Deus. Quer dizer, ter comunhão com Deus, em outras palavras, termos a condição de buscar ser amigos de Deus. Andar com Deus é ter intimidade com Deus, é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque quando nós somos íntimos de uma pessoa ou de pessoas, as portas se abrem. E quando nós temos intimidade com Deus, somos íntimos de Deus, da mesma forma as portas se abrem de maneira mais fácil para cada um de nós. Nós todos temos experiências desse tipo. Quando nós vamos tratar em algumas repartições, ou mesmo não em repartições públicas, mas em outros lugares, coisas que para nós parecem difíceis, que são complicadas, e ali nós encontramos alguém conhecido, alguém que tem alguma influência, alguém da nossa amizade, as coisas facilitam. Eu tenho passado por várias experiências desse tipo, às vezes num banco, no Detran, e mesmo no banco eu lembro muito bem uma coisa bem interessante, que uma vez eu fui numa agência com meu pai, abrir uma poupança para ele, e ali ele disse: meu filho, o que nós vamos fazer ali? Ali a gente só leva empurrão, os idosos só levam empurrão, até o guarda empurra os idosos ali. E ele me disse: vamos lá, pai. E nós saímos para ir no banco para abrir uma poupança para ele. Quando nós chegamos ali, encontrei alguém conhecido. E eu já ia cismado pensando: será que vão empurrar meu pai? Eu vou me empurrar também? Mas encontrei alguém conhecido. E ele nos apresentou ao gerente do banco. O gerente mandou que eu e meu pai sentassem, todo o processo de abertura da conta foi feito ali, eu não saí nem sequer para fazer o depósito. Foi todo feito ali, a partir daquela influência. Então vejamos, se com as pessoas, no relacionamento com as pessoas, a amizade facilita as coisas, quanto mais com Deus, quando nós confiamos em Deus. Quando nós falamos da comunhão com Deus, queremos dizer que esta bênção da comunhão com Deus, ela traz ações. Se temos comunhão com Deus, esta comunhão se torna em amizade. E essa amizade, com o tempo, ela traz confiança, assim como a nossa relação com as pessoas. Quando nós conhecemos alguém e nós temos amizade com esta pessoa, nós nos relacionamos com esta pessoa, chega o momento em que é estabelecida uma confiança entre as partes. Assim também com Deus, a nossa amizade constante com Deus leva-nos à confiança. E esta confiança nos traz bênçãos e benefícios de Deus. E que benefícios são esses? Primeiro, a segurança. Vemos aí o Salmo 125, verso 1 e 2, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Salmo 125, verso 1 e 2. Então a confiança, o benefício da bênção de andar com Deus, essa segurança. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que o quê? Que não se abalam.
Então, aquele que confia no Senhor, ele tem segurança, ele acredita, ele tem fé, ele tem confiança, ele não anda se entregando, ou murmurando, ou chorando diante de qualquer coisa, porque ele confia no Senhor. Ele permanece firme como os montes de Sião, que estão ao redor de Jerusalém. O Senhor está em volta do seu povo desde agora e todo sempre. Então há também esta promessa de Deus, que Deus nos guarda, que Deus está conosco, que Deus nos dá segurança, que Deus nos guia, que Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza constante, e ainda diz que Ele está sempre conosco. Não é apenas em um momento, mas o Senhor está conosco todo o tempo. E Ele diz isso lá no livro de Mateus, no último capítulo: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, um dos benefícios de andar com Deus é a segurança. Mas existe um outro muito especial, que é o conhecimento pessoal. Êxodo capítulo 33, verso 11, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Eu acho interessantíssimo isto aqui, que é o conhecimento pessoal. Quando nós conhecemos alguém, quando nós temos relacionamento com alguém que nós o conhecemos pessoalmente, nós não precisamos de fazer, vamos dizer, trabalhar online, né, por ligações telefônicas ou alguma outra coisa. Nós temos a liberdade de estar na presença desta pessoa, nós temos liberdade de estar com esta pessoa e confiar e falar com ele face a face. Então a Bíblia traz para nós este aspecto de que se nós temos comunhão com Deus, nós podemos estar na presença de Deus. E nós entramos na presença de Deus por meio de quem? Por meio do seu Filho. Foi Ele que nos colocou na presença de Deus. Foi Ele que disse a Deus, como eu já disse uma certa ocasião aqui: este não tem mais inimizade contigo, porque ele crê em mim, porque ele tem um relacionamento comigo, porque ele me pertence, e se ele me pertence, ele é um daqueles que tu me deste. Portanto, temos a segurança, temos esse conhecimento pessoal com Deus, e não precisamos de intermediários, para falar com Deus. Nós temos liberdade. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou, não há mais necessidade de intermediários, porque nós temos acesso direto à presença de Deus. Então esta é a figura trazida aqui desse texto de Êxodo, que Moisés falava com o Senhor face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Conhecimento pessoal de Deus é um dos benefícios, segurança e conhecimento pessoal. Aquele que anda com Deus, ele tem um objetivo definido. Andar com Deus é fazer a sua vontade. Andar com Deus é seguir a direção dada pelo Senhor. É ouvir o Senhor, é ouvir a sua palavra, é andar de acordo com a sua vontade, ou seja, andar de acordo com os objetivos de Deus. Não anda sozinho, não anda sem direção, não anda sem algo concreto diante de si, porque ele tem como prioridade o projeto de Deus para a humanidade. Ele vive tendo como alvo esta proposta de Deus para a sua vida e para a vida de todos os outros que o Senhor quer salvar. Então, também, ele tem um objetivo definido. Ele não anda ao léu, ele não anda numa mudança constante, numa transformação ou insegurança, vai para aqui, vai para lá. Ele tem um caminho a seguir, ele tem um alvo a ser alcançado. E qual é o alvo de cada um de nós a ser alcançado? É a vida eterna em Cristo Jesus, é o novo céu e a nova terra. Fazemos muitas coisas aqui, mas não devemos esquecer que nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino eterno de Deus. Nós somos cidadãos dos céus e não cidadãos simplesmente do Brasil. Nós temos uma dupla nacionalidade, ou seja, somos brasileiros, mas também nós somos celestiais, porque nós pertencemos a Deus que nos comprou pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Por isso nós pertencemos a Deus. Então nós temos que entender que quem anda com Deus
não é livre para fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar. A palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres do pecado, sereis livres da morte, sereis livres da condenação eterna. Mas não é uma liberdade para você fazer aquilo que você quer. Andar com Deus significa transformação. Andar com Deus significa mudança de hábitos, mudança de costumes. Andar com Deus consiste em renúncia de alguma coisa, ou de coisas que muitas vezes para nós parecem inofensivas, mas que são na realidade ofensivas para Deus e de respeitosa para Deus. Muitas pessoas se apegam àquele versículo que está em Filipenses 4:13, que diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, se posso tudo naquele que me fortalece, eu posso tudo. Não é desse jeito que se entende esse versículo. Posso tudo naquele que me fortalece. Quer dizer, eu não sou vencido pelo mal, eu não sou vencido pelos desânimos, eu não sou vencido pelas perseguições deste mundo, eu não sou vencido pelas atribulações, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, porque o Senhor me faz vencedor contra o mal. O Senhor me coloca numa posição segura, na sua presença, como está o monte de Sião, que representa a presença de Deus. Deus me coloca na sua presença. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos segurança. Então, a fortaleza que Deus nos dá é a fortaleza para cumprir a nossa missão aqui como filho de Deus. Então, as pessoas que pensam assim, eles se esquecem de 1 Coríntios 6:12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas isso não significa que elas são boas. Portanto, tudo é lícito, mas nem tudo eu convém me fazer. Eu tenho que ter esse filtro, esta peneira na minha vida. Eu tenho que ter esse sensor na minha vida, que é o Espírito Santo, que me diz o que agrada a Deus e o que não agrada. Logo, as coisas que não agradam a Deus, eu não devo fazer, embora pela minha liberdade eu possa realizá-las. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Este deve ser o alvo para cada um de nós. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande de se envolver com coisas que desagradam a Deus, de fazer aquilo que não é próprio para o cristão, daquilo que não é próprio para um discípulo de Deus. Tem facilidade de fazer isso, mas qual o nosso objetivo? Não nos deixar dominar por nenhuma delas e buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E ainda 1 Coríntios 10:23 diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, que coisas que eu devo fazer? Coisas que edificam, coisas que constroem, coisas que transformam, não coisas que destroem, não coisa que desestrutura, não coisas que trazem o mal a mim e aos outros, mas eu devo buscar praticar aquelas coisas que trazem o bem e que edificam as nossas vidas. Quem anda com Deus não é livre para fazer qualquer coisa, ou ir a qualquer lugar, mas é livre de muitas coisas más. E eu lembro disso, quando eu era jovem, lá na mocidade da Igreja Batista da Vida e Liberdade, a juventude tinha um negócio chamado social. Eram os encontros dos jovens, umas brincadeiras, aquela coisa todinha. E eu, acostumado a ir para todos os eventos que eram promovidos pela igreja, que a igreja participava, levava a minha Bíblia. E eu cheguei para ir para a social com a Bíblia na mão e ficaram tirando onda comigo. Para onde é que tu vai com essa Bíblia? Eu disse: vou para a social. Vocês não disseram que nós temos um evento que a gente deve ir? Mas mas lá a Bíblia não leva a Bíblia, não. Não leva. Não precisa, não leve Bíblia, não. Deixa a Bíblia aí. Aí eu não sabia o que era social, mas eu disse assim: pois eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque se o lugar que eu vou, a Bíblia não pode entrar, eu também não posso entrar. E naquela hora, aquilo foi uma gozação que fizeram, eu não fui para tal de social, não. Por conta disso. Depois, no outro momento que teve a social na igreja, aí então eu vi como é que era, e eu procurava introduzir alguma coisa em relação à Bíblia naquele evento, porque eu entendia que se a Bíblia não podia estar presente, eu também não poderia estar. Vejam só, porque as pessoas acham que são livres para fazer todas as coisas.
Gente, se a minha Bíblia não pode entrar, eu não posso entrar. De forma alguma. Então, o que pode parecer restrição da liberdade é, de fato, garantia de liberdade. Garantia de liberdade. A liberdade da minha fé, a minha liberdade de andar com Deus, a minha liberdade de estar com Deus, a minha liberdade de utilizar e viver a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 1, verso 33, diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Quem der ouvido o quê? Quem der ouvido ao Senhor. Quem dá ouvido ao Senhor, esse está seguro e estará descansando do temor do mal. Ou seja, não tem medo do mal. Ou seja, não se envolve com o mal. Busca o bem, fazer a vontade de Deus. Um dos benefícios de andar com Deus também é liberdade para avançar. Ou seja, se um homem anda com Deus, ninguém pode impedi-lo de avançar. Ninguém pode impedi-lo de crescer no conhecimento de Deus. Ninguém pode impedi-lo de viver a sua fé. Ninguém pode impedi-lo de andar conforme os propósitos de Deus. Porque se você está dentro dos propósitos de Deus, não há quem impeça. Não há. A gente estava estudando no livro livro de Neemias, a reedificação do templo de Jerusalém. E ali, naquela época, fizeram um complô, inventaram as mentiras, fizeram uma denúncia. E o que aconteceu? Eles foram proibidos de continuar a reconstrução do muro. Passaram 16 anos parados. Mas 16 anos depois, chega um novo rei em Babilônia. E agora autoriza os judeus a reconstruir o muro. Sabe por quê? Porque ninguém impede, ninguém para, ninguém impede os propósitos de Deus. Ninguém impede que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o Senhor garante o nosso progresso. O Senhor garante o nosso rumo, o rumo aos alvos que Ele tem para cada um de nós. Então ninguém pode impedir. Deus garante a nossa liberdade para avançar nos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. O que acontece é que muitas vezes a gente pergunta: qual é a sua missão? Qual é o seu propósito, meu irmão? Qual a missão que Deus te deu? E a maioria não sabe qual foi a missão que Deus deu. A principal a gente sabe: fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor mandou. Essa é para todo e qualquer cristão. Não é só para o pastor, não é só para os missionários, é para cada um de nós. E existem os ministérios, existem as missões especiais também dadas por Deus. Então, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor garante o cumprimento do seu propósito, ou do propósito que Ele tem para cada um de nós. Um outro benefício de andar com o Senhor é companhia permanente. Este eu estarei convosco, né? Todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei convosco, então, companhia permanente. Quem anda com Deus nunca está sozinho. Nunca está sozinho. É diferente de andar com uma pessoa, de andar com um homem, com uma mulher, em que há limite de tempo, em que nós não podemos contar com a presença daquela pessoa em cada hora, em cada momento. Mas estar com Deus é diferente. Seja onde estiver, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, nos momentos de alegrias ou nos momentos de tristeza, Deus se faz presente. Deus não nos abandona, Deus está conosco em toda hora. Nós temos uma companhia permanente.
Tem gente que diz assim, oh meu Deus, que eu estou tão sozinho. Né? E outro tipo de lamúria que às vezes a gente escuta, eu não tenho ninguém, né? Eu sou sozinho. Ó, meu Deus, acorda, acorde, meu irmão, acorde. Você não está sozinho, Deus está permanentemente com você. A companhia dele é constante, é o tempo todo. Deus nunca nos deixa sozinhos, Deus nunca nos desampara. E, aliás, é um texto que diz que faz uma pergunta: poderá a mãe esquecer o seu filho que amamenta? Né? Assim também o Senhor não esquece de nenhum. Ele não abandona, ele não deixa sozinho. E o Salmo 23, 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Está aí o Salmo 23, Salmo dos Batistas, né? Como diziam, Salmo dos Batistas. Então, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está conosco. O salmista tinha essa confiança: tu estás comigo, o teu cajado me consola, a tua direção, o teu mandamento, a tua indicação, o teu caminho me consola. O fazer a tua vontade é a minha alegria, é a minha realização, é o meu bem maior, fazer a tua vontade. Enoque andou com Deus, não apenas por algum tempo, não apenas por algum tempo. Enoque foi perseverante. A palavra de Deus em Mateus 24, 13, aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida. Enoque recebeu a coroa da vida. O que foi para Enoque receber a coroa da vida? Foi ser arrebatado por Deus e não experimentar a morte. Foi tratado de forma especial, porque ele não andou com Deus apenas um dia, mas ele andou com Deus até o fim. Se nós continuamos no caminho de Deus, se nós continuamos andando com Deus, chegaremos ao bom lugar que Deus tem para nós. A experiência de Enoque é muito importante para nós. Enoque foi arrebatado. O qual é a promessa de Deus para aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar? Seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que morreram e que ressuscitaram. É o símbolo do arrebatamento da igreja, esta experiência do arrebatamento de Enoque. Mas eu gostaria de concluir tentando trazer à minha memória um poema que eu li certa vez chamado Pegadas na Areia. Não lembro mais daquele poema, mas eu lembro da história, eu lembro da lição que estava ali. Era como se uma pessoa estivesse sonhando, passando a linha do tempo da sua vida. Então, observando os momentos bons, maravilhosos da sua vida, e também os momentos ruins. E aí olha, como se olhasse na praia, os espaços divididos do tempo da vida. E ali existiam pegadas na areia. E a pessoa foi identificando e viu que no momento em que ela estava feliz, ela observava duas pegadas, a dela e de mais alguém. E ela entendeu que era a sua pegada e a pegada de Deus. Seus passos e os passos de Deus andando com ela nos momentos felizes. Mas ela observou que nos momentos mais difíceis da sua vida, tinha apenas uma pegada, que era a sua caminhada. E ela então interroga a Deus: Senhor, e nos momentos mais difíceis tu me deixaste sozinho? E o Senhor responde: não. Nos momentos mais difíceis, eu te pus nos braços e andei contigo. Meus amados, o Senhor faz isso conosco. Quantas vezes nós precisamos do nosso sofrimento, nas nossas dores, nas nossas angústias,
nós precisamos do colo, do braço do Senhor, do braço do nosso Pai. Eu tive o privilégio de estar presente na festa de aniversário dos 90 anos do meu pai. E recordar quantas lições, mesmo não morando com ele deixou para mim, pelas experiências que eu tive com ele, no trabalho, nas pescarias que nós fizemos, e os ensinos que ele me deu. Imagine Deus, o amor de Deus, que é infinito, o quanto ele cuida de nós, e o quanto ele também gosta de andar conosco. O que acontece é que muitas vezes nós somos filhos ingratos, que preferimos andar com outros em lugar de caminhar com o nosso Pai Celestial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, para que nós possamos identificar o caminho pelo qual o Senhor quer que nós andemos, e que busquemos andar na sua companhia a cada dia. Nós oramos, Senhor, a Ti, no nome de Jesus. Antes de nós cantarmos esse louvor, eu queria falar aos irmãos de quando eu era jovem, já faz bastante tempo, quando eu era adolescente, existia na época alguns gibis, algumas literaturas que a gente lia, né, naquela época. E tinha uns que era do Texas, as histórias dos Texas. E tinha uma que me chamou a atenção, porque o título dizia assim: os covardes fogem e os valentes morrem. Os covardes fogem e os valentes morrem. Isso me chamou a atenção como adolescente, como criança. E eu disse, não, é melhor a gente fugir, né? É melhor ser covarde e fugir e permanecer vivo. Mas o nosso ideal é não fugir, é ser valente, é ser corajoso, né? Assim como João Batista, que chegou diante do rei e disse, você é um ladrão, você roubou a mulher de Urias, e ele foi decapitado, ele morreu, mas ele não foi covarde. Os discípulos, alguns, depois que Jesus partiu, ficaram amedrontados a ponto de dizer, eu não vos conheço, eu não conhecia ele, eu não estava com eles. Apesar depois de se converterem verdadeiramente, de se tornar corajosos, a ponto de ser pendurados em cruz, a ponto de serem mortos e não mais fugir. É isso que nós precisamos. E nós vamos cantar esse louvor que declara que nós precisamos a cada dia estar perto daquele que merece. Amém? Peço que a igreja nos ajude. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Deus meu. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu não sou apenas um servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Deus meu, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Que a amada igreja, que os amados irmãos, que todos vocês que estiveram conosco possam ter uma semana abençoada andando com Deus.